que a Terra não cai? Sabe, essa é uma daquelas perguntas que parecem super simples, mas quando a gente para pensar, a resposta nos leva para uma viagem incrível pelo coração da física, da mecânica celeste. É uma dúvida que, com certeza, muita gente já teve olhando para o céu estrelado. A questão é exatamente essa. Como é que a Terra flutua no espaço e não sai caindo infinitamente? Então, para a gente conseguir responder isso, primeiro a gente precisa quebrar uma ideia muito básica que temos. O que, afinal de contas, significa para baixo? Pois é, para entender por que a Terra não cai, o primeiro passo é a gente ter que repensar totalmente o que significa cair. Porque lá no espaço, essa ideia de um para baixo que vale para todo mundo, ela simplesmente não existe. Olha que interessante. Aqui na Terra, para baixo, é fácil, né? É em direção ao chão, em direção ao centro do planeta. Isso por causa da massa gigantesca que está sobre os nossos pés. Agora, no espaço, a história é outra. Não existe um chão cósmico. A direção da queda é sempre relativa. Ela sempre aponta para o objeto com mais massa que estiver por perto, seja um planeta, uma lua ou uma estrela. E o ponto-chave é esse aqui. A gravidade é uma atração mútua. A Terra está, sim, o tempo todo caindo em direção ao Sol. E, ao mesmo tempo, o Sol também é um pouquinho puxado pela Terra. Na verdade, tudo no universo está caindo em direção a todo o resto. Então, por que a gente não vê um monte de colisões o tempo todo? A resposta para isso está numa espécie de dança cósmica, um equilíbrio perfeito. É um movimento que nunca para e que a gente pode chamar de a arte de estar caindo constantemente. O famoso experimento mental do canhão de Newton ajuda a gente a visualizar isso perfeitamente. Imagina só, você dispara uma bala de canhão. Se for devagar, ela faz um arco e cai logo ali. Se você atirar mais rápido, ela vai mais longe. Agora, e se você atirar com uma velocidade absurda, tão rápido que, enquanto a bala cai, a própria curvatura da Terra foge dela na mesma proporção? A bala vai estar sempre caindo, mas ela nunca mais vai acertar o chão. Ela fica eternamente errando o alvo. E isso, na essência, é uma órbita. A Lua orbita a Terra e a Terra orbita o Sol exatamente assim. A gente não está flutuando. A gente está em queda livre, mas com uma velocidade lateral tão gigantesca que a gente continuamente erra o Sol. E quão rápido a gente está se movendo para conseguir essa proeza? A velocidade média da Terra ao redor do Sol é de, pasmem, quase 30 quilômetros por segundo. É uma velocidade alucinante. E é essa velocidade que é a chave para nos manter nessa trajetória estável, caindo sem parar, mas sempre errando o alvo. Ok, mas o que segura a Terra nesse caminho? O que impede ela de simplesmente sair voando em linha reta pelo espaço? Bem, existe uma força invisível, uma espécie de coleira, que foi descrita por uma das leis mais importantes da física. É a famosa Lei da Gravitação Universal de Newton. Ela funciona como essa coleira invisível, mantendo a Terra presa na sua órbita. É a atração entre a massa do Sol e a massa da Terra que o tempo todo curva a nossa trajetória e nos impede de escapar em linha reta. E essa lei nos diz duas coisas muito importantes. Primeiro, quanto maior a massa dos objetos, mais forte é a atração. É por isso que a gente orbita o Sol, que é gigantesco, e não Júpiter. E segundo, que é crucial, essa força diminui muito rápido com a distância. Essa relação super precisa entre massa, distância e velocidade que cria a estabilidade que a gente vê no nosso sistema solar. Isso nos leva a uma pergunta bem curiosa. E se esse equilíbrio perfeito fosse quebrado? Imagina que a coleira da gravidade continuasse lá, mas a nossa velocidade para o lado simplesmente sumisse. Vamos fazer esse exercício de imaginação, que é impossível de acontecer, claro, mas que mostra a importância da nossa velocidade orbital. O que aconteceria se, num piscar de olhos, a Terra parasse? Olha, as consequências seriam apocalípticas. Sem a velocidade lateral para nos manter errando o alvo, a gravidade venceria a disputa. A Terra simplesmente mergulharia em linha reta direto para o Sol. E pela lei da inércia, tudo que não estivesse preso ao planeta, os oceanos, a atmosfera, nós, seria violentamente arremessado por espaço na velocidade orbital que a gente tinha antes. Ufa! Felizmente, isso é só um exercício de imaginação, né? Nosso sistema solar tem se mantido nesse equilíbrio incrível por bilhões de anos. Mas a pergunta que fica é, essa estabilidade toda, ela é garantida para sempre? Essa é uma das maiores questões da astronomia.
Por séculos, os maiores gênios da matemática e da física tentaram provar se o sistema solar era estável a longo prazo. E só bem recentemente, com a ajuda de computadores superpotentes, é que a gente conseguiu uma resposta bem concreta para isso. E a resposta, que veio de uma prova matemática super rigorosa, é de pelo menos 100 mil anos. Por todo esse tempo, foi provado que as órbitas dos planetas vão continuar estáveis, sem grandes mudanças. Mas olha, provar isso não foi nem um pouco fácil. O problema é que não é só a Terra e o Sol. Cada planeta puxa todos os outros o tempo todo. Isso cria um sistema de equações de uma complexidade absurda para descrever todos esses movimentos. Para se ter uma ideia da escala do negócio, os pesquisadores tiveram que resolver um sistema com 54 equações diferentes, modelando a interação entre 9 corpos celestes. Foram mais de 6 milhões de passos de cálculo para simular 100 mil anos. E tudo isso controlando as margens de erro de um jeito extremamente rigoroso. A conclusão, então, é bem tranquilizadora. A dança cósmica vai continuar. As órbitas não vão se desfazer, os planetas não vão colidir, a Terra não vai cair no Sol, nem vai ser jogada para o escuro do espaço. Aquele delicado equilíbrio entre velocidade e gravidade, ele se mantém. E para fechar, um pensamento dos próprios pesquisadores. Eles acreditam que com computadores ainda mais potentes no futuro, essa prova de estabilidade poderia ser estendida por bilhões de anos. No fim das contas, a pergunta por que a Terra não cai revela uma verdade muito mais bonita. Não é que a gente não cai, é que a gente cai do jeito perfeito, num balé cósmico governado pelo equilíbrio, pela velocidade e pela beleza das leis da física. E nós, por sorte, temos o privilégio de assistir a tudo isso.